Meus queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Na verdade, boa é a hora em que você se juntou a nós. E mais esta videoaula agora para darmos sequência ao estudo do Novo Testamento, repassando com vocês o terço final do capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus, especificamente dos versículos que vão do 22 ao 36, que é o seu final. Chama a atenção de vocês para o fato sempre alertado de que Mateus, tendo em mente resolver a questão messiânica no âmbito do judaísmo, retoma então a sua trajetória, a sua linha discursiva, na qual, após reportar-se a um grande discurso doutrinal de Jesus, nesse caso, o discurso ou o sermão parabólico do capítulo 13, uma peça-chave dentro do quebra-cabeça mateano, aquele sermão em que ele irá elaborar a frustração da implantação imediata do reino e vai reelaborar a figura do Messias, ao mesmo tempo que vai jogar para o futuro aquela implementação definitiva na parúzia, na volta do Messias. Então, Mateus, depois desse grande discurso doutrinal, ele vai retomar a sua narrativa, intercalando história com os feitos extraordinários produzidos por Jesus, que eram, aos seus olhos, o atestado, os sinais de que aquele era de fato o Messias a tanto esperado pelo povo hebreu. E nesse contexto, meus queridos, se os fatos que Mateus irá narrar a título de milagres ocorreram na literalidade do texto, ou se esses fatos vão ter uma resolução subjacente de caráter alegórico, é até certo ponto uma discussão secundária, entendo assim, porque dentre os discursos e os relatos da vida de Jesus, os ensinamentos parabólicos, os ensinos em parábolas e os feitos extraordinários, as narrativas dos fatos que Jesus produziu, são daqueles pontos que permitem mais elementos alegóricos, e eu gosto, inclusive, da definição de milagres como sendo as parábolas vivas de Jesus. Ocorre que é preciso o espírito entender que, para a teologia cristã tradicional, o milagre é necessariamente um fato sobrenatural. É uma intervenção direta de Deus nas leis, intervindo no sentido de mudar o rumo natural das coisas. Não sendo assim, encontrando uma explicação natural, deixa de existir ou de ser considerado, então, um milagre. Nenhum de nós ignora, até porque a Tânia e a Denise trabalharam aqui, me precedendo, as questões elaboradas, propostas por Kardec no seu extraordinário livro A Gênese, quando nos capítulos 14, 13, 14 e 15, ele vai reelaborar, ele vai propor a teoria dos fluidos como parte das explicações desses feitos extraordinários e vai revisar ou revisitar alguns daqueles feitos à luz dessa teoria dos fluidos do capítulo 14, se não me engano, e no capítulo 15 a revisão. É preciso entender, dizia eu, que a doutrina espírita vai fazer um contraponto à teologia tradicional, entendendo que os feitos extraordinários que Jesus produziu possivelmente existiram sim, mas de forma alguma se tratou de intervenção sobrenatural, porque nada há no universo que fuja às leis da natureza, que são as leis de Deus que regem o mundo material e o mundo moral.
Então, reconhecer o feito miraculoso para nós espíritas não implica em reconhecer uma intervenção sobrenatural, mas sim a utilização de algum mecanismo natural cuja ciência ainda desconhece ou cuja operacionalidade nós não dominamos, mas que uma vez ocorrido, uma vez produzido, pode ser repetido, como de fato a história nos demonstra dentro de um complexo fenômeno de curas ditas miraculosas, porque estão dentro de um campo de naturalidade. Curioso, meus queridos, é perceber que o recentíssimo Seminário Jesus do começo do século, que reuniu um grande número de estudiosos notáveis das escrituras sagradas, começo do século, final do século passado, para definir aquilo que dentro, que está contido nos textos sagrados, aquilo que são realmente transcrições de fatos autênticos, de falas e ensinamentos de Jesus, na busca pelo Jesus histórico. Esse seminário Jesus recentíssimo vai partir da premissa da naturalidade ou do naturalismo. O que vale dizer que a doutrina espírita vem cumprindo muito a contento o papel que a ela foi destinado, que é o de questionar a religião hegemônica dentro dos seus dogmas, apresentando assim as suas premissas, os seus princípios, os seus pressupostos, que vão, ao fim e ao cabo, fazer com que a teologia recupere aquele rumo que ela perdeu quando adotou a interpretação patrística e desprezou e perseguiu a leitura gnóstica, que já naquele tempo fazia uma exegese diferente, que ficou relegada aos subterrâneos da biblioteca de Qumran, porque ao fim e ao cabo a história é contada pelos vencedores. Dito isso, meus queridos, se esses feitos de Jesus são de fato fato, ou se são fake, como é a questão proposta pela nossa querida Denise, é uma pergunta que eu sempre responderei como sendo foram fatos. No sentido de que havia sim uma tradição oral que registrou esses feitos extraordinários que Jesus produziu àqueles tempos. Sem com isso querer entender que Jesus tirou os pães da cartola, por exemplo. Aliás, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nada mais é do que um milagre do compartilhamento. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos quando vamos tomar conhecimento das operações matemáticas básicas é que a multiplicação é uma sequência de somas de parcelas iguais. Então, multiplicar pães nada mais é do que adicionar ao seu pãozinho o meu pãozinho e ao seu peixinho, o meu peixinho, para que juntos a gente possa obter um produto que isoladamente cada um de nós não alcançaria. Incrível é como o ser humano ainda não se apercebeu disso, de que isolado, mal e mal conseguimos dar conta das nossas próprias necessidades, das nossas do nosso próprio contexto, da nossa própria, da nossa própria família, da nossa própria cidade, do nosso próprio país, mas em conjunto nós podemos alimentar o mundo, ninguém passaria fome, ainda sobrariam os tais cestos cheios. Dito isto, meus queridos, vamos ao texto, porque para compreender que o milagre do caminhar sobre as águas tem por sequência e, portanto, por pano de fundo, esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, que o antecede segundo as narrativas de Mateus e de Marcos. Vocês se lembram, a Denise deixou assentado isso, que o milagre da multiplicação, a chamada primeira multiplicação dos pães e dos peixes, é o único feito que está registrado pelos 4 evangelhos canônicos.
Mateus, Marcos, Lucas e João o registram. No entanto, nessa sequência em que Jesus caminha sobre as águas, Lucas deixa de acompanhar a narrativa. E eu abro aqui um pequeno parênteses para lhes dizer que, mesmo o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, pode ser visto, há uma controvérsia teológica aqui, porque ele pode ser visto como uma narrativa de dois fatos, de duas ocorrências, feita em duplicidade, porque Mateus e Marcos irão trazer uma segunda ocorrência similar à primeira. Mateus já no final do capítulo 15, que é o capítulo seguinte, Marcos vai trazer no capítulo 8 a sequência, ou se seria duas narrativas distintas para um mesmo e único fato. Eu disse que os teólogos divergem, notadamente há uma leitura eh, orientada pelo pensamento católico que a Bíblia de Jerusalém nos traz, dizendo que isso não passa de um único fato cultivado por duas tradições distintas, duas tradições orais que acabaram no texto escrito de Mateus e de Marcos, sendo que a primeira se prenderia a uma origem palestinense ou judaica, enquanto a segunda teria uma origem gentílica ou não judaica, e aí a explicação vai dar ênfase à questão dos 12 cestos na tradição judaica, reportando-se então às tribos de Israel, ao número dos apóstolos, enquanto a tradição gentílica vai falar dos 7 cestos, que seriam as nações de Canaã, os diáconos helenistas. No entanto, meus queridos, a Bíblia King James, de orientação reformista, vai entender que são, de fato, dois acontecimentos distintos, em lugares diferentes, com formatações diferentes. E talvez aí vocês perguntem qual é a sua opinião, Paulo, se foi uma única ocorrência ou se foram duas ocorrências distintas. E eu entendo que sim, foram dois fatos, dois acontecimentos distintos, em lugares diferentes e com efeitos diferentes, formando essa convicção alinhado ao pensamento reformado, o pensamento protestante, a partir sobretudo, da narrativa de Marcos, que vai trazer uma curiosa intercorrência. Mais adiante, ele vai dizer, quando os discípulos, saindo novamente em viagem com Jesus, esqueceram-se de se abastecer os pães. Estavam preocupados com isso, e Jesus, dentro desse contexto da preocupação dos discípulos, vai falar a respeito do fermento dos fariseus e vai relembrá-los daquelas ocasiões em quando ele partiu 5 pães para 5.000 pessoas e alimentou outras 4.000 com 7 pães. Isso, somado a todo esse contexto diferente, me remete à convicção de que que são duas narrativas que se fundam em dois fatos distintos. Muito bem, fechamos o parênteses para então buscarmos o texto, degustarmos desse belíssimo texto bíblico, fazendo uma leitura conforme o Evangelho de Mateus, em princípio, mas aduzindo os textos paralelos de Marcos e João, naquilo que ele nos é pertinente. Vocês podem conferir aí em cima o texto bíblico dizendo, logo em seguida, ou seja, logo em seguida, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus forçou, existem traduções que trazem ordenou, outras obrigou, são todas traduções possíveis dentro do campo semântico da palavra no grego. Então Jesus obrigou os seus discípulos a embarcarem e aguardá-lo na outra margem, vai dizer Mateus. Marcos vai dizer, foram para Betsaida, e João vai dizer que eles foram em direção a Cafarnaum.
até que ele despedisse as multidões. Então, o que acontece aqui? Depois do fenômeno da alimentação, daquela multidão, Jesus propõe aos seus discípulos que agora sim ele fique para dispersar a multidão, enquanto eles deveriam ir adiante dele, embarcando e lançando-se ao mar da Galileia. Ao chegar à tarde, diz Mateus, estava ele ali sozinho. Tendo-os despedido, ele sobe ao monte ao orar, né? E ao fim da tarde estava ele ali sozinho. O barco dos discípulos, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra. Estádios era uma medida da época, era uma medida romana. E reporta-se mesmo ao diâmetro, à dimensão de um estádio, né? Nós vamos ver isso um pouco adiante. Agitado pelas ondas, o quanto isso importaria, né? Porque João vai dizer que eles estavam, os discípulos, no barco, entre 25 e 30 estádios distantes da terra e consequentemente também de Jesus, né? E estava agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, diz o texto de Mateus, Jesus se dirige a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram aterrorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse: logo, tende confiança, sou eu, não temais, não tenhais medo, meus queridos. Eu adotei a tradução da Bíblia de Jerusalém, se não me falha a memória, né? E aqui de Mateus 14, do 22, na verdade, Almeida Fiel. Né? E, na verdade, aqui trazendo Mateus do 22 ao 27, que vai encerrar essa sessão comum com paralelos em Marcos 6, do 45 ao 50, e em João 6, do 16 ao 20. Porque daqui por diante, Mateus vai tomar um rumo absolutamente único, absolutamente peculiar, conforme nós veremos adiante, na próxima semana. Paremos por hora por aqui para já fazer, junto com vocês, alguns apontamentos em torno da ideia que devemos ter em mente para a análise desse texto bíblico. Percebam, meus queridos, que existe toda uma atmosfera que eu chamaria até de fantasmagórica em torno não só desse episódio, mas de todo o acontecimento daqueles dias, daquela época, daqueles tempos, que vão, de certa maneira, emoldurar essa cena, né? Percebam que é noite, percebam que os discípulos estão no meio do mar e que no meio da travessia o tempo muda e surge diante deles uma figura caminhando por cima do mar que os assusta. Perceba que os ânimos já deveriam estar sobressaltados em razão do ocorrido naqueles dias. Lembre-se de que Mateus inicia essa narrativa no começo do capítulo 14, trazendo a decapitação, a incompreensível decapitação de João Batista. Vai fazer referências à inquietude do povo, vai fazer referências a uma oposição que já crescia no seio do farisaísmo e vai fazer menção a essa incompreensão de quem de fato Jesus representaria, se seria realmente aquele Messias que estava predito por Daniel, que estava predito por todos os profetas, mas particularmente por Daniel para aqueles tempos. E esse fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes os excitava no sentido de que, quem sabe, de fato, era realmente o Messias esperado. Todo esse contexto
dessa perícope que nós vamos repassar agora com a leitura dos teólogos tradicionais que nos instruem nesse estudo para ver o que eles vão destacar, o foco, a lente que vão utilizar para fazer a exegese dessa passagem. Na próxima semana vamos fazer uma segunda e uma terceira leitura. Uma segunda leitura mais simbólica e uma terceira leitura já agora com as lentes doutrinárias espíritas que nos fundamentam, por assim dizer, a fé. Mas nessa primeiro vídeo aula, vamos repassar então o pensamento teológico tradicional em 6 pontos. Vamos lá. O primeiro ponto para o qual eles nos chamam a atenção é porque Jesus teria insistido em que os discípulos passassem para o outro lado da margem e se apartassem deles. Vocês podem conferir o texto aí, com ênfase no verbo ordenou, no imperativo que Mateus traz, né? E Marcos vai se utilizar de um vocábulo ainda mais contundente, obrigou que os seus discípulos passassem adiante. Qual a razão dessa determinação de Jesus? Precisamos entender então com Carson, que faz uma leitura de orientação das igrejas reformadas, que a iniciativa de Jesus talvez se prendesse a um esforço de tentar minimizar ou apaziguar aquele alvoroço messiânico que se formava em torno da sua pessoa. Essa explicação também do respeitável comentário bíblico de Moody, que vai fazer essa leitura ou essa perspectiva a partir da leitura conjunta das informações que João está trazendo do seu relato. Porque João, o Evangelho de João, vai dizer que vai informar que depois daquela multiplicação dos pães, as pessoas reconheceram que ali estava o verdadeiro profeta por eles esperado. E estavam prestes a aclamá-lo como rei de Israel, como era a tradição daqueles tempos. João, aliás, vai trabalhar logo no começo do seu livro toda a expectativa messiânica que se formara em torno das profecias e daquele movimento inaugurado por João Batista, que dizia que os tempos haviam chegado e que o Messias estava entre eles. Já para Carter, por exemplo, de orientação católica, essa determinação de Jesus apenas vai manifestar-se a sua expressão de autoridade sobre seus discípulos, tanto quanto sobre a multidão. Um segundo ponto de interesse é tentar entender para onde é que foram os discípulos, o interesse desses teólogos, desses pensadores das Escrituras Sagradas. Porque é uma questão geográfica de difícil resolução, porque aparentemente os textos se contradizem. Mateus diz que os discípulos vão passar para o outro lado da margem, sem especificar para onde. Marcos vai dizer que eles foram para Betsaida, enquanto João vai afirmar que foram em direção a Cafarnaum. Na verdade, meus queridos, o Mar da Galileia, como vocês podem ver, deixa eu ver se eu acerto aqui, vocês podem ver aí no mapazinho, aí do lado. Na verdade, esse mar era um lago de grandes dimensões e intensa atividade pesqueira, em torno do qual se formou comunidade de pescadores nos tempos de Jesus. Né? E essa porção de água doce era chamada de diversos nomes, conforme o referencial daquele que estava falando a respeito. Você vai encontrar como Mar ou Lago da Galileia, Mar ou Lago de Tiberíades, Mar ou Lago de Genezaré, que é o destino final daquela travessia
segundo a sequência dos textos, porque eles vão dizer que o outro lado, aonde o barco aportou, era a região da planície de Genezaré. A sugestão mais simples de entender todo esse contexto, segundo Carson, é entender como Mateus registra. Era para passar para o outro lado do lago, sem especificar uma destinação. Mas essa, meus queridos, é uma questão, sem dúvida nenhuma, de menor importância teológica. A menos que você entenda que é um simbolismo, e nós vamos explorar esse tema na próxima videoaula, é um simbolismo aí nessa frase registrada por Mateus de passar para o outro lado da margem. Pois bem, um outro ponto de interesse desses teólogos, que a gente pode entender como ponto 3, é o relato de que Jesus mais uma vez se isola, despedido da multidão, ele sobe ao monte para orar à parte, para orar sozinho. E, diz Marcos, sobe ao monte para orar. Skinner vai nos lembrar Carter vai nos lembrar um ato falho aqui de origem, enfim, não interessa. Carter irá nos lembrar que as montanhas eram lugares da manifestação da presença e do poder de Deus dentro do seio do judaísmo. Porque Moisés várias vezes sobe ao monte para falar com Yahvé, né? Monte que ora é chamado de Horeb, ora é chamado de Sinai. Né? Então, esse versículo vai se reportar a uma coerência, uma convergência, né? Convergência com o costume, coerência com seu próprio ensinamento de orar sozinho, de orar apartado, orar em secreto. É nessa linha que vai a interpretação desses teólogos. Um quarto ponto, agora, nos aproximando do centro da discussão, diz respeito à narrativa quando ela se volta para os discípulos e vai identificá-los num barco à deriva, no meio do mar, açoitado pelas ondas, ou seja, sob forte tempestade, porque o vento era contrário, vai dizer Mateus. E João vai nos trazer a ideia de que um grande vento assoprava e os discípulos se encontrariam a cerca de 25 ou 30 estádios de distância da terra firme. Como eu lhes disse, essa era uma unidade de medida romana utilizada à época, e sem você fazer grandes pesquisas para encontrar uma correspondência em metros ou em quilômetros, basta você fazer uma pesquisa num conversor de medidas qualquer, para que você entenda que o barco estava entre 4 ou 5 quilômetros de distância da costa ou de Jesus, e é essa distância, em meio ao desamparo, que os discípulos se encontram surpreendidos por essa ventania em meio a uma tempestade. O comentário bíblico de Moody vai dizer que, embora os discípulos já tivessem presenciado o poder de Jesus sobre uma tempestade, vocês hão de se lembrar da narrativa de Mateus 8, quando Jesus acalma a tempestade, um estudo inesquecível no nosso grupo de estudo. Logo depois da sequência do Sermão da Montanha, quando Mateus traz aquela primeira série de feitos extraordinários, autenticadores da figura do Messias, dessa vez os discípulos estavam sozinhos e Jesus não estava com eles. E diz esses teólogos que havia aí um sentido de
aprendizado, que eles estavam tendo que perceber que o poder de Jesus poderia sustentá-los em todas as tarefas que lhe forem entregues, estando eles próximos ou não, na presença ou não do seu mestre. Pois bem, um quinto ponto de interesse é o clímax dessa narrativa, né? É quando Jesus vai ao encontro deles, caminhando por sobre as águas, na quarta vigília da noite, diz o texto de Mateus, corroborado por Marcos. E aí é preciso apenas trazer um panorama acerca da contagem das horas do dia naqueles tempos, que era diferente da maneira como nós hoje entendemos um dia. Hoje nós entendemos um dia como composto das suas 24 horas. Naquele tempo, os dias eram contados pelas 12 horas do dia e pelas 12 horas da noite. E as 12 horas da noite eram divididas em vigílias noturnas, em 4 vigílias noturnas. A primeira iniciando-se ali no, no, no principiar, no pôr do sol, até aproximadamente as 21 horas, a segunda iria até a meia-noite, a terceira iria entre 0 hora e 3 horas da madrugada, e a quarta e última vigília era a vigília da aurora de um novo dia. Esse termo vigília se reportava aos turnos de vigilância dos soldados romanos, quando o enfrentamento de seus inimigos se revezavam em turnos de vigilância. Então, a ida de Jesus, logo pelo alvorecer, segundo a leitura teológica tradicional, vai evocar a libertação no Egito, a libertação de Faraó, quando o salvamento é feito também na travessia do mar, na vigília da alvorada. E o caminhar sobre o mar seria a representatividade da soberania divina, vista naquele tempo de Moisés e do Faraó e repetida por Jesus pelo domínio sobre toda a criação. Então, nesse contexto, Jesus mais não faz do que aquilo que Deus já havia feito e faria e teria condições ou poder para fazer. Por fim, um sexto e último ponto de interesse vai nos dizer da frase de Jesus: não temais, sou eu. Né? Essa fala, meus queridos, vai remontar aquele encontro de Moisés com Yahvé, com Deus, quando pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, é, ali no meio da sarça ardente, num episódio de teofania, que é como os teólogos chamam, a presenciar uma manifestação divina no Monte Horebe. Quando Deus aparece a ele para lhe dizer que ele deveria voltar para o Egito, largasse os rebanhos ali com Jetro e voltasse porque era preciso libertar o povo eleito da escravidão do faraó. E Moisés, naquele momento, vai dizer que sim, posteriormente ele vai tergiversar a respeito dessa ordem, mas ele vai dizer que sim, que ele poderia até fazer isso, mas as pessoas iriam perguntar para ele quem era esse Deus, o Deus dos antepassados, como se chamava. E nesse contexto, o belíssimo versículo de Êxodos 3,14, que vai dizer mais ou menos nesses termos, dize que eu sou aquilo que eu sou. Vai e dize aos filhos de Israel que eu sou, me enviou a vocês. Vocês podem ler aí em cima, que eu sou é o tetragrama sagrado do judaísmo. Ele é representativo dessas 4 consoantes, Y, H, W, H, que vão formar
o Yahweh, né? Jeová, o Eu Sou, que é um dos nomes pelos quais Deus é identificado nas escrituras hebraicas, no Tanakh. Outros são ditos ali, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Adonai, né, o Senhor, mas enfim, Yahweh é talvez o mais marcante dos nomes pelos quais Deus se revela. Então, nesse contexto, esses autores, ou essa leitura teológica vai entender que Jesus está aqui dizendo ou se apresentando de uma maneira velada, revelando a sua condição de Deus. Eu sou, não temais, sou eu. É isso, é assim que segue o pensamento teológico tradicional. Meus queridos, como eu lhes disse, nesse primeiro momento, para esse vídeo não ficar absolutamente extenso e cansativo, nós vamos dividir em duas partes. Fizemos nessa primeira abordagem, nessa abordagem inicial do texto bíblico, repassando o pensamento da teologia tradicional. Vamos seguir na próxima semana com uma leitura mais simbólica, que vai ser sucedida por uma outra leitura mais contextualizada dentro dos fundamentos dos princípios básicos da doutrina espírita, sendo essa uma leitura absolutamente subjetiva, não é definitiva, não é a única possível, é apenas uma leitura usando as lentes que nos orientam à fé. Aguardo vocês na próxima semana, meus amigos, um grande abraço e até a próxima.